Mulher selvagem, como ela afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver, não com 2 olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. O arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. É intuitiva, típica e normativa. É totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. Então, esse ponto aqui, né, da criatividade e dessa coisa, né, dessa energia visceral, é bem assim. É algo que vem de dentro. É como se a gente conseguisse equilibrar o nosso mental e o nosso emocional. E o nosso sentir. Tudo fica muito aguçado. Você consegue repelir energias vindo longe. Quando a energia está tentando chegar, você já diz, epa, fique por aí, volte para de onde você veio. Você consegue enxergar um pouquinho além. E aqui eu não estou falando de mediunidade, aqui eu não estou falando dessa outra área, né? Desse outro sentir. Não estou trazendo isso aqui. Aqui eu estou trazendo essa potência que está aí, que está aqui dentro de mim. Essa criatividade, que não é uma criatividade, eu vi o fulaninho fazendo isso, vou copiar. Não. É algo que tem uma voz ali que vai te guiando no que você vai escrever, no que você vai fazer, nas coisas aí que estão alinhadas com a tua alma. Tudo seu fica muito... tem um nome que se dá original. Fica muito original. Fica aquela coisa que você olha e você diz assim, esse aqui é um pedacinho meu. Porque está alinhado com você, com a sua verdade, com a sua alma, com a sua essência. E não é pelo caminho ali do mental. O que é que desgasta muito? Né? O feminino, o mental. Você pensar demais. Quando eu fazia atendimentos com reiki presencial, eu sabia, quando eu colocava a mão ali na cabeça, eu sentia se aquela pessoa ela era uma pessoa
estava com os pensamentos muito acelerados ali, trabalhando muito esse mental, ou não? E eu sempre perguntava, você está com a mente saturada? E a pessoa diz, mas como é que você sabe? Porque a gente percebe, a gente sente. Porque muda a energia. Você, quando fica muito no racional, e eu não estou dizendo aqui para a gente ser assensível, existe um equilíbrio. Assim como existe o equilíbrio entre o masculino que está aí dentro de você e o feminino que está dentro de você. Como dizia Jung, nós temos essas polaridades, o sol, a lua. Então, não é uma invenção essa questão de feminino e masculino. É ciência, é energia, é ciência ligando aí com a espiritualidade. E que bom que a gente hoje pode vivenciar esse momento de cada vez mais a espiritualidade, ela sendo um pouco mais compreendida, um pouco mais assimilada. Claro que a gente percebe que tem aí também, como o joio e o trigo, também tem as disfunções, mas também as disfunções faz parte até para a gente perceber como é que está o nosso faro. Se a gente está naquela energia de perceber ali, que é como o lobo, né? Vai sentindo de longe, vai percebendo de longe ali. Ou se está como a donzela, que está esperando ali o príncipe encantado vir um cavalo branco buscá-la, raptá-la, para livrar ela dos problemas. E não, o seu príncipe encantado é você. Não existe você ser resgatada. Não, tem coisas que você tem que passar para amadurecer. Para tomar o seu posto e dizer assim, não, agora eu vou tomar a conta da minha vida. E as pessoas, principalmente aquelas que de uma forma ou de outra percebem que podem controlar você, que existe um controle ali emocional, financeiro, enfim, elas vão usar de artifícios. E quando você percebe esses artifícios, é porque o seu self está se alinhando à sua alma. E vai doer um pouquinho, porque a gente tem idealizações, né? A gente cria umas idealizações de que tem hora que a gente diz, não, mas a pessoa é tão maravilhosa. Pois é. E às vezes as coisas ficam tão escancaradas que você diz assim, não é tão maravilhosa assim. Mas o que é que ela trouxe de aprendizado para a tua vida? Tem uma lição aí para ser aprendida. E fica com esse lado bom. De que aprendizado ela te trouxe. Porque essa é a melhor parte. Porque através desse aprendizado que você vai dizer, é por aqui o meu caminho. Então, esse aguçar, essa coisa que vem ali visceral. Quando esse arquétipo ele se apresentou na minha vida, assim, porque ele vem em um período de forma mais leve e depois ele vem para dizer assim, olha, vamos acordar para Jesus, porque senão não dá. Eu percebi minha mudança de comportamento, de energia. Eu fiquei aquela eu já estava me percebendo, na verdade, que eu estava passando por um processo de muita mudança interna. Porque quando eu comecei a compreender e a me fazer perguntas,
ia conversar comigo. Então, às vezes eu tô, às vezes, caminhando e me vejo conversando. Eu digo assim, a pessoa vai dizer assim, ó, aquela mulher não gira bem dos parafusos, mas eu amo conversar comigo. E isso foi um aprendizado. Assim como você não nasceu aprendendo a andar. Você não nasceu aprendendo a falar. Aliás, falando e andando. Você não nasceu, você aprendeu. Alguém te ensinou, alguém estava ali, né? Você não nasceu sabendo tudo que você sabe. Você foi buscar, alguém te ensinou. E esse é o jogo. Agora, diante do que a pessoa te ensinou, aí você faz um filtro e diz assim, não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. E fica só com o que é teu. Então, quando eu senti esse arquétipo, muito chegando, e também porque eu estava passando por um momento de transição, né, internamente, de equilibrar ali as minhas sombras, a minha luz, de me resgatar, porque não teve príncipe encantado para me resgatar. Tiveram espelhos para eu olhar e dizer assim, poxa, isso está se repetindo de novo, mas por que eu não aprendi ainda? Peraí, que agora eu vou aprender. Foi maravilhoso e é maravilhoso porque os espelhos são diários. E eu percebi uma mudança. Foi uma energia que veio muito forte. Eu senti no corpo, eu senti no comportamento, na alimentação. Eu comecei a ficar com os sentidos muito mais aguçados. E hoje eu digo que eu passei por muitas viradas de chaves. Mas eu compreendo que todas as viradas de chaves, todas as portinhas que eu fui ali abrindo, eu fui trazendo uma Liliana, trazendo a Liliana. Eu fui tirando os medos, as inseguranças, a necessidade de agradar, a necessidade de ser perfeita, porque eu não sou perfeita, a necessidade de fazer tudo para todo mundo, naquele momento que a pessoa quer, de deixar o que eu estava fazendo para fazer ali. Não, hoje não funciona mais assim. E é porque eu sou uma pessoa egoísta? Não, é porque eu aprendi que a palavra limite, ela não é só uma palavra, ela é algo que tem que ser colocado, porque senão a gente fica sendo atropelado. E eu já fui muito atropelada. E claro, lá atrás eu não percebia que era atropelo nenhum. Eu comecei a perceber que era atropelo quando eu comecei é isso aqui. Pois é, isso aqui. E assim, vamos nós. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos, eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, assim como de Jasmine, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiras entre o México, o Texas e o Arizona.
Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Então aqui ela já está entrando na parte que ela vai falar dos contadores de histórias, do quanto que ela se dedicou ali a esse estudo profundo das histórias, do folclore, porque esse livro ele traz muito contos e a interpretação ali do que aquela historinha quer dizer, né? Então você vai buscando aí, porque muitas vezes a gente não está se dando conta de algumas coisas e a pessoa vem, conta uma história, né? E às vezes diz ali a moral da história, ou então está contando algo ali para você. Se você observar, é que a gente anda tão no automático, né? E até ouvir o outro hoje dá trabalho, né? Hoje as pessoas, quando te mandam áudio, muitas vezes estão dirigindo ou está caminhando ali para resolver as questões de trabalho, não está ali em estado de presença, de parar, de ouvir e de interpretar aquilo que você está dizendo. Então cada um vai interpretando ali como quer, né? Então se a gente trouxer aí uma coisa muito boba, mas lá na época da infância a gente brincava muito, né? E era do telefone sem fio. Quem aí for dessa época vai lembrar que a gente fazia aquela fileira e uma pessoa dizia para a segunda pessoa ali um nome ou algo para que aí uma ia passando para outra. Sempre a última nunca ia dizer aquilo que a primeira disse. Porque existe o telefone sem fio. Existe muitas vezes aquilo que o teu ego interpreta. E aqui ela traz essas histórias para que a gente se olhe ali e perceba que só muda os personagens. Mas a história é vivenciada até hoje. Tem histórias aqui que eu amei, eu vou trazer, né, de cada capítulo tem as histórias, porque como eu já falei, né, em vídeos anteriores, eu não estou lendo o livro na íntegra, eu estou trazendo alguns pontos que eu, quando fiz as minhas leituras, eu fui ali grifando e trazendo para minha consciência, tá? Não é aí na íntegra lendo, então a gente já está na parte da introdução, porque a introdução precisa ser falada para que abra a consciência e você mais na frente compreenda o que vem a seguir, né? O conteúdo a seguir. Então, as histórias, né? A importância dos contadores de história, quem alcançou ainda essa época, né? Eu alcancei essa época, antigamente no interior, a gente eu alcancei a época ainda que não tinha energia lá e a gente sentava assim na calçada, eu lembro a minha avó, minhas tias, os primos da minha mãe, né? Meus primos aí segundo grau, né? Tem os graus. E aí a gente sentava ali e eu lembro daquele céu estrelado. Porque geralmente quando ficar numa região ali mais do verde, parece que o céu é mais pertinho, né? As estrelas são bem pertinho, assim, você olha e fica aquela imensidão. E lá a gente sentava assim e você ouvia aquelas histórias, né? Aquela sabedoria, aqueles aprendizados, ali onde as estrelas eram as testemunhas, era quem iluminava ali aquele momento. E é um momento que eu trago muito amor, assim, porque hoje a gente não vivencia isso no nosso cotidiano, né? A gente tem uma vida
claro, você vai adaptando aí ao que você gosta. Eu tenho um pouco isso, no lugar que eu moro, essa coisa da natureza, do céu tá pertinho, de olhar e parece que a lua tá aqui, né, nessa área. Então, mas quando você tá mesmo ali na cidade, não tem tanto essa coisa ali do pertinho, também por conta de N motivos. Aí a gente foi perdendo essa conexão, né? Mas é uma conexão que ela precisa ser resgatada dentro de você. A cura, ela vem da natureza. A cura, ela vem da tua conexão com você mesmo. E essa conexão, ela não acontece se você não se voltar para o que você é, em essência, para o natural que você é. E quando eu digo ali do natural, é que esse estado ali de perceber você sem essa roupagem, você no simples, respirando aquele ar puro, respirando ali aquele momento. Por isso que a meditação ela é tão importante, mas a meditação para algumas pessoas ainda é um desafio, mas eu digo que tem N formas de meditação, não tem só aquela que você senta e vai ali respirando, fazendo o processo de respiração e se conectando. Você pode meditar em pé, caminhando, você pode meditar lendo livro, você pode meditar cozinhando, você pode meditar comendo. Você hoje come sentindo o gosto ali do alimento do que você está ingerindo nas preces. Aquele momento ali do sentado, sentir o alimento, do ver ali, do ver não, é do sentir mesmo. Sentir aquele sabor. Mas a coisa hoje está tão sem freio, e raríssima talvez seja as vezes que você para ali para fazer esse momento. Isso também é uma meditação. Então aqui ela vai trazendo, né, essa importância dos contos, das histórias do Vitor, né, como contadora de histórias aí, e ela traz para nós aqui, tá? E próximo vídeo. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia, e serão sempre as mais velhas nessa comparação. Não importa quanto tempo passe, um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado, no qual a contadora pressente a plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos, e entra no universo entre os universos, no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer-se da alma.
O material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente, até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na verdade e na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do, entre aspas, politicamente correto. Até me perdi no meio do caminho. Do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridade individual. Ela viceja com sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama a Deus ou todas as opções anteriores. Se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona. Se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro. Se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar. A mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. Despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido. Assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto. Invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Desfraldar as faixas, preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. E aqui a gente conclui essa introdução, né? Os próximos vídeos a gente já vai trazer aí, a gente já começa no capítulo 1, o ruivo, a ressurreição da mulher selvagem. Então, a gente já vai ali entrar mais profundo um pouquinho no livro. E aqui ela foi muito clara. Você, sem essa mulher selvagem, você morre. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Você vive e ao mesmo tempo parece que não vive. Não traz aquela alegria. Parece que a vida, o único sentido é talvez fazer aí as coisas que você faz, mas você sente que tem algo faltando. É como se algo tivesse faltando eternamente. Aí é onde entra as questões dos vícios. Comprar, comer. Tudo aquilo que vem em excesso é um vício. Comprar e comer eu tô trazendo porque é algo mais corriqueiro.
dentre jogos hoje, dentre a sexualidade desenfreada e por aí vai. Porque esse vazio que você pode estar sentindo é essa mulher selvagem querendo ser ouvida, querendo que você, acorda, mulher. Querendo que você sintonize com ela, que você veja o seu valor, a sua importância, que você perceba o que é que você realmente merece. Então a mulher selvagem, ela traz isso. E talvez esse vazio, essa angústia que muitas vezes bate, e você diz assim, é uma angústia do nada, é um vazio do nada, a vida não tem sentido, e eu tô assim, não vivo, vegeto, só para fazer as coisas e não tem aquela alegria interior. A alegria, ela não é provocada por algo externo. Ah, porque ganhei isso, aquilo, ou porque tal coisa aconteceu. Não. É uma alegria interna. É uma alegria você com você. De você reconhecer e dizer assim, opa, eu não sou aquilo que o externo fica falando. Que às vezes você tem uma potência enorme, mas você foi moldada ali. Ah, isso não dá certo não. Ah, você vai gastar dinheiro. Ah, o caminho não é esse. Ah, o caminho é CLT. O caminho é isso, é aquilo. Mas o caminho que vem da tua alma, esse caminho, ele é um caminho único. É um caminho seu. É um caminho que faz você sentir no mais profundo do teu ser que existe sempre luz no fundo do túnel. Que às vezes você só está precisando pegar essa tocha e acender. Porque, como eu já disse, você é quem tem que dar o primeiro passo. É você. Somente você. E é isso. Vamos para a introdução.